Abra sua Bíblia lá. Hoje é ceia. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam na terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o propósito do Senhor. Foi para isso que Deus criou o homem. Quando Deus o criou, quando Deus a criou, Ele criou você pensando nesse projeto. Ser imagem dEle, de acordo ou conforme a sua semelhança. Deus nos criou para refletirmos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse é o propósito de Deus. Esse é o projeto de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos perder esse foco quando nós vamos falar de redenção. E quando a gente vai falar de redenção, a gente vai falar da obra restauradora do Senhor. E eu queria falar um pouco sobre a vontade de Deus versus a vontade do homem. E para isso, nós vamos para o próximo slide. Deus criou o homem, a sua imagem, conforme ou dentro da forma, Deus usou a forma dele, a sua semelhança. Deus usa a sua semelhança para criar-nos a sua imagem. O que significa isso? Nós vamos ver isso. Imagem tem a ver com o caráter, com a moral de Deus, com os valores de Deus. O caráter tem a ver com a natureza de Deus. Portanto, assim como Deus não mente, Ele nos criou para não mentir. Assim como Deus não pratica imoralidade, nós fomos criados para não praticar a imoralidade, porque fomos criados à imagem de Deus. Portanto, os valores morais, éticos, a natureza de Deus, ela é espelhada em nós. E quando eu não faço aquilo que diz respeito à natureza, o caráter, os valores de Deus, eu não vou refletir a imagem de Jesus ou a imagem de Deus. Eu fujo do propósito pelo qual Deus me criou. Então, essas duas palavras, imagem e semelhança, elas têm a ver com Deus. A imagem tem a ver com a natureza, com os valores, com os princípios, com a ética de Deus. Mas e a semelhança? A semelhança tem a ver com a autoridade de Deus. Por isso Deus vai falar: olha, eu criei o homem para o molde da autoridade, porque eu quero que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais. Eu criei um homem com um propósito. Eu quero que o homem exerça a sua autoridade. Mas para que o homem exerça a autoridade, é necessário que o homem seja minha imagem. O homem, muitas vezes, quer governar. Muitas vezes o homem quer ter autoridade, quer ter o poder de Deus, quer ter a unção de Deus. Mas o homem não quer ter a imagem de Deus. Para que a gente possa exercer a semelhança de Deus, da sua autoridade, do seu poder, nós precisamos exercer a sua imagem, o seu caráter,
a sua ética. Isso faz parte da nossa natureza, pois fomos criados assim e para isso. Próximo slide. Aliás, antes, continue. Observem, eu coloquei 2 homens semelhantes ali, coloquei um igual ao outro. A ideia é ilustrar ali como Deus nos cria a sua imagem. Ou seja, assim como Deus é, nós somos. Somos iguais a Deus, parecidos com Deus. A criação, ela olha para a gente e ela vê Deus. Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Nós refletimos Deus. Olha que coisa séria é o homem. E eu falei aqui alguns domingos atrás que o grande problema hoje social é que nós estamos buscando a nossa identidade, o reconhecimento, a valorização da nossa identidade. É ou não é? As pessoas falam isso. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso valorizar quem eu sou, mas nós, seres humanos, fomos criados para que a nossa identidade não seja mais nossa. Porque nós fomos criados para ter a identidade de Deus, porque somos imagem dEle. O problema é que o pecado entrou na gente e a gente começou a querer valorizar a nossa identidade, a criar a nossa identidade. Daí você vai ter pessoas hoje brigando pelas suas identidades. Sejam de diversas formas, diversas maneiras, mas sempre a gente está brigando pelas nossas identidades, dentro da igreja. Porque eu sou assim, eu nasci assim, esse é meu jeito, essa é a minha forma, aguente quem quiser. Mas esse é meu jeito, essa é a minha maneira, essa é a minha forma, é a minha identidade. Não, nós não temos a nossa identidade quando fomos originalmente criados. A nossa identidade é a identidade de Deus, porque somos a sua imagem. Devemos refletir a natureza e o caráter de Deus. Essa é a nossa natureza. O boi tem a sua identidade, o peixe tem a sua identidade, o macaquinho tem a sua identidade, o jacaré tem a sua identidade, a serpente tem a sua identidade. Nós temos a identidade de Deus. Entenderam como é que funciona? Então, irmãos, nós fomos criados para ser imagem de Deus. Nenhum ser foi criado para ser imagem de Deus. Nenhum ser. Só você, eu, o ser humano. Fora isso, nenhum outro ser pode ser semelhante ao Altíssimo. Olha como que você e eu somos especiais. Próximo slide. Então o homem, ele refletia Deus como? Refletindo a vontade de Deus. Quando a gente aparece, não aparece a gente, aparece a vontade de Deus, o querer de Deus. O homem pensava e agia conforme Deus. A mente de Deus, coração de Deus, a fala de Deus. Elohim se encontrava com o homem na viração do dia para refletir essa imagem. Portanto, nós fomos criados para ter relacionamento direto com Deus, para refletir a forma como Deus pensa, como Deus age. A gente precisa ter o coração de Deus. Qual é o coração de Deus? Fomos criados para isso, para amar como Deus ama, para pensar como Deus pensa, para falar como Deus fala. Por isso Deus nos deu a sua palavra, porque somos a imagem de Deus. A gente não está brigando pela nossa identidade, a gente está brigando pela identidade de Deus em nós. Então a gente vive cada dia para a glória de Deus. Não mais nós, não mais eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Então nós refletimos a vontade de Deus. Por isso, refletir a imagem de Deus mantém a gente imagem e semelhança de Deus. Vejam os 2 homenzinhos lá. Esse é o meu papel, parecer com Deus, imitar Deus.
A criação não sabe identificar quem é quem, porque a gente é imagem, mas a gente sabe quem é o Criador, a gente sabe quem é aquele que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Então a gente mantém isso através do conhecimento da vontade de Deus. Próximo slide. Muito bem. O que é o Filho de Deus? A gente vai entender que o Filho de Deus é aquele que foi gerado de Deus, portanto, ele reflete a imagem de Deus, esse é chamado de Filho de Deus. Algumas pessoas pensam, não, porque o Filho de Deus é só Jesus, mas elas não entendem o que aconteceu. Elas não entendem que, na verdade, Deus criou todo homem para ser filho dele. Deus não criou apenas Jesus para ser filho, Deus criou todo homem para ser filho. E esse primeiro título de Filho de Deus, porque Jesus é o Filho unigênito, né? Então fala assim, Jesus era o único Filho de Deus. Não, mas você não entendeu o propósito de Deus. Veja só, quando Deus criou o homem, criou para ser filho. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 38. Aqui está no telão. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Quem era Adão? Adão era o quê? Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Então essa é a primeira nomenclatura de Adão. Adão foi chamado de filho de Deus. O Adão, como filho de Deus, então ele refletia a imagem de Deus. Então quem era filho de Deus? Filho de Deus era aquele que era criado à imagem de Deus, que refletia Deus, que falava como Deus, pensava como Deus pensava, sentia como Deus sentia. Esse é o Filho de Deus, ele tem a natureza de Deus, ele tem a moral de Deus, ele tem o caráter de Deus, ele é filho de Deus, gerado de Deus, certo? Então o Filho de Deus é o ser humano criado à imagem e à semelhança de Elohim, de Deus. Então o homem continua e foi criado para ser imagem de Deus. O homem foi criado para refletir Deus. Próximo slide. Problema do pecado, então. Vocês entenderam que até então todos eram filhos de Deus, todo homem criado foi criado para ser filho de Deus. Muito bem, refletir a imagem de Deus. Só que entrou o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos abrir a Bíblia lá? Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Próximo slide. Deus disse para não comer nenhuma árvore do jardim? Não, ele não falou isso. Deus disse que não poderia comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, se o homem é a imagem de Deus, o que mantém o homem a imagem de Deus? Obedecendo a natureza de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Havia uma lei clara: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem agora começa a dialogar com a serpente para
confundir a lei. Deus não falou para não comer nenhuma árvore do jardim? A mulher então vai dizer: não, a gente pode comer, só que a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode nem tocar nela. Veja, ela vai dizer no versículo 3, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Mostrou aqui então que a mulher agora, o que acontece? Ela supervaloriza uma lei, para que isso torna o quê? A lei se torna confusa. Porque agora, o que Deus disse? Não toque, não se aproxime. Não, você criou um peso maior, e você agora vai esquecendo do que Deus realmente falou. E isso vai gerando uma confusão com respeito à lei de Deus. E se a ordem não está clara, a obediência não é clara, e se a obediência não é clara, eu não posso me refletir a imagem. Então o terceiro problema aqui do pecado é que a serpente fez uma afirmação mentirosa a fim de confundir e desacreditar da ordem de Deus. Olha o versículo 4 e 5, ele diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Olha o que ela disse. Ela deu uma outra palavra, contradizendo a palavra de Deus. Gente, essa é a mesma estratégia que Satanás usa hoje. Sabe, quando você recebe uma palavra de Deus, e vai lá para uma internet, e fala: não é bem assim não. Esse pessoal é muito radical. Não é isso não. Que nada. E aí a gente começa a confundir. Porque a ordem vai ficando para trás. Porque Deus não estava todo dia dizendo: não coma, não coma. A gente não sabe quantas vezes Deus disse para Adão e Eva: não coma. Mas de acordo com as Escrituras, Ele disse apenas uma vez. Agora você imagina, Deus dizendo uma vez para toda a eternidade. Num determinado período da eternidade, Adão e Eva poderiam falar: mas ele falou isso tanto tempo, é capaz de Deus até ter mudado de ideia. A palavra de Deus, quando ela não está viva em nós, ela começa a correr o risco de ser desacreditada. E foi isso que aconteceu. Quando a palavra de Deus vai esfriando em nosso coração, então qualquer outra palavra pode ser creditada. E foi o que aconteceu. Satanás vê com convicção, com propriedade, afirma: vocês não vão morrer. Aquela palavra fresca, vinda da serpente, trouxe convicção, trouxe uma nova expectativa no coração de Eva. Ela vai falar: é mesmo. E aí Eva vai olhar para a árvore com uma outra mentalidade, com um outro coração, vendo que a árvore era boa para comer. Ela já olhou para a árvore com a intenção de comer. Veja, qual foi o grande problema de Eva aqui no caso? Ela esqueceu-se, abandonou a palavra de Deus, ela decidiu acreditar em coisas que eram favoráveis a ela, que aparentemente iam de encontro ao seu desejo, à sua vontade, e ela entendeu que aquilo era bom. Próximo slide. Qual foi então o efeito do pecado? Está aqui no capítulo 3 ainda. Veja, ao ouvirem, no verso 7, então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, que passeava pelo jardim. Quando a gente põe de lado a voz de Deus, a palavra de Deus,
a gente vai se esconder de Deus. Qual é o problema do pecado? O pecado faz a gente fugir de Deus. O pecado faz a gente não querer Deus. O pecado faz a gente querer as coisas que são concernentes à nossa vontade. A gente não quer mais saber de Deus. Adão teve medo de encarar Deus. E ele então se escondeu. E por isso, porque ele se escondeu, escuta isso, meu querido. Em nome de Jesus, abre teu ouvido. Sabe por quê? Porque quando o homem começou a se esconder de Deus, o homem começou a arrumar desculpa para se esconder. E quais foram as desculpas? Culpou o outro. Adão, o Senhor fala assim, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está, Adão? Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que lhe ordenei que não comesse? Veja, Adão, você comeu? A resposta é simples: sim ou não. Pequei ou não pequei? Era o que Deus queria ouvir de Adão. Mas o que Adão vai fazer? Então Adão disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi do fruto e eu comi. Veja, Adão começa a responsabilizar Eva. Eva vai responsabilizar a serpente. Por quê? Porque abriu mão da palavra de Deus. Quando a gente escolhe não ouvir a Deus, nós começamos a trilhar caminhos de vontade humana, porque Satanás fala, gente. E sabe como é que Satanás fala? Não pensa que ele vai falar assim. Não, vai falar assim não. Você sabe como é que Satanás fala? Ele vai falar com uma voz suave. Ele vai falar no seu coração. Ele vai falar com a sua carne. Ele vai falar com seus desejos. Essa é a pior voz. Próximo slide. Qual foi o resultado da queda? O homem agora não se parece mais com Deus. O que fez o homem cair? Ele abriu mão de uma ordem expressa para fazer o que ele queria. Ele desobedeceu. A desobediência fez o homem se tornar uma outra coisa, que não mais imagem de Deus. A criação olha para o homem, não vê mais Deus. As pessoas olham umas para as outras e não estão encontrando Deus. Se você não encontrar Deus em mim, irmão, significa que eu não estou refletindo a imagem de Deus. A culpa não é sua, a culpa é minha. Se as pessoas não estão encontrando Deus em você, significa que você não está mais refletindo a imagem de Deus. A culpa não são das pessoas, a culpa é sua. Você precisa fazer o que Deus esperava que Adão fizesse. Para de colocar a culpa nos outros. Ah, mas foi por causa da Eva, a mulher, a serpente. A gente vai se deformando por causa dos outros. Tem muita gente que começa a viver uma vida revoltada porque sofreu uma agressão, porque sofreu uma palavra não sei o quê, aí fala: olha, eu estou revoltado com a vida porque fui injuriado, fui maltratado, fui humilhado, e isso me gerou uma revolta, e eu sou assim. Não, você não é assim porque falaram, porque fizeram. Escuta uma coisa: você tem a sua natureza em Deus, e o que fizerem contra você não podem mudar quem você é. A gente não pode mudar o que nós somos em Deus por causa de absolutamente nada. Era isso que Deus queria que o homem entendesse. E para isso temos que chamar a responsabilidade dos nossos atos. O problema é que o tempo inteiro a gente fica se escondendo atrás de desculpas. Não, se responsabilize pela sua vida, pelas suas escolhas.
Porque agora a vontade de Deus não é mais a vontade do homem, portanto, o homem não é mais imagem de Deus, agora o homem não está alinhado a Deus, não pensam as mesmas coisas, não tem mais o mesmo coração, não tem mais a mesma vontade. Próximo slide. O homem e Deus. Após o pecado, o homem deixou a vontade de Deus de lado e começou a buscar a sua própria vontade. Sem a regeneração, buscamos a Deus a partir da nossa própria consciência e verdade. Não, eu tenho Deus da minha maneira. Eu sirvo Deus do meu jeito. E aí vem aquele negócio assim, não, a religião tem várias. Então assim, eu vou seguir a minha, eu vou seguir meu jeito, eu vou seguir minha maneira, eu prefiro assim. Só que quando você faz isso, você está criando a sua própria religião, a sua própria fé. Você está criando a sua maneira de buscar a Deus. E nós estamos o tempo inteiro querendo, mas então o segredo é seguir a igreja evangélica. Mas tem muita gente que está dentro da igreja e está criando a sua própria fé, da sua maneira, de acordo com a sua vontade. É o evangelho à minha maneira. Não tem regeneração, não tem arrependimento, não tem mudança de pensamento, não tem conversão, não tem quebrantamento. Quero convidar você a abrir Romanos capítulo 3. Olha o que diz o texto. Porque todos pecaram, olha o que a Bíblia fala. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Pode voltar lá para o slide. Deu para entender? O pecado fez que a gente se tornasse uma anomalia, uma deformidade. Deus olha para o homem não é aquilo que ele planejou para ser. O homem agora não faz o bem, o homem se tornou inútil. Você sabe o que é uma coisa inútil? É lixo. O homem se tornou um lixo porque o homem não se encaixa no propósito de Deus. O homem pecou, o homem se deformou. Deus poderia simplesmente descartar a gente, porque a gente, de fato, não é mais imagem e semelhança de Deus, porque o pecado entrou no homem. A gente não reflete mais a imagem e a natureza de Deus, o pecado entrou no homem. Próximo slide. Agora, por causa do pecado, estou falando do homem natural, gente. O que aconteceu com o homem? O homem vai buscar uma espiritualidade pautada em si mesmo. Ou seja, eu preciso criar a minha forma de adoração. Eu preciso criar a minha espiritualidade, o meu jeito de me relacionar com o transcendental. E aí o homem começa a criar religiões, o homem vai se tornando místico, o homem vai para a mata, o homem vai adorar pedra, o homem vai adorar madeira, o homem vai adorar gesso, o homem vai adorar imagens, o homem vai adorar qualquer coisa, porque o homem está buscando alguma coisa para responder à sua espiritualidade. Por quê? Porque o homem não consegue mais ser imagem de Deus. O homem não é mais imagem de Deus, ele perdeu a referência do relacionamento com Deus. Mas agora o homem está falando, eu preciso ser imagem de alguém. Eu preciso ser imagem de alguém. Eu não sou mais imagem de Deus, de quem que eu vou ser imagem? Aí o homem busca na espiritualidade, por isso o homem tem sede de adorar. Todo homem precisa de adorar. E o homem então, ou ele adora o dinheiro, ou ele adora a família, ou ele adora coisas, ou ele adora projetos, ou ele adora qualquer coisa, mas ele adora, ele precisa adorar, ele precisa servir, porque o homem foi criado para a adoração. Há uma deformidade, e o homem foi deformado. Então agora a religião do homem é antropocêntrica, ou seja,
Tudo o que eu quero fazer é continuar adorando, mas eu preciso estar no centro. O próprio homem é o centro. Os desejos e a valorização de si mesmo no centro de sua adoração. Essa também é a religião de Satanás. Vocês entenderam que lá no céu, Lúcifer olhou e falou assim: uau, que trono bonito esse de Deus. Lúcifer era um anjo de luz, querubim. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para Deus, falar: que trono maravilhoso. Como eu quero ter um trono acima do Altíssimo. O que é o trono? É a vontade de Deus. E ele quer colocar a vontade dele acima da de Deus. O que Satanás fez? Tornou o homem a sua imagem, porque ele ensinou o homem a levantar o seu próprio trono. E aí o homem começa a levantar o seu trono. O trono da sua vida, o governo da sua vida, a sua própria vontade. Eu faço o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu adoro do jeito que eu quero, eu faço, meu relacionamento com Deus é do jeito que eu quero, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Antropocentrismo. E aí a gente começa a cantar as coisas, músicas que falam da gente e não de Deus. A gente começa a cantar música que fala da adoração para a gente e de um Deus que nos serve. Por exemplo, essa música não é bíblica. E a gente canta muito ela, né? Não aqui, mas a gente ouve muito ela sendo cantada. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. É essa música? Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver se é essa mesmo, gente. Calma lá. Deixa eu ver se eu estou trocando aqui a música. Não é essa não. É daquela que fala de... Ainda o pecado... Não, nessa não, desculpa. Pode cantar essa. Nessa não, eu estou confundindo aqui. Aquela música que fala assim, ó. Você não... tem essa. Não morrerei até com pressa, mas tem aquela do pecado. Que, o pecado não consegue esconder. É ela mesmo? Ah, então não é essa mesmo. É essa mesmo. Como é que é a parte dessa música aí? Como é que é o início dela? Não, mas antes. Como é que é antes? Como é que começa essa música aí? Me dá a letra aqui, Crisiane. Olha aqui, olha a letra da música. Então é essa mesmo. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Ei, não é bíblico. É o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado tirou da gente a natureza de Deus. A gente era a imagem, parou de ser, foi arrancada a marca de Deus. Isso não tem fundamentação bíblica. Isso não tem um versículo bíblico que diga que o pecado não pode apagar a marca de Jesus. E muito crente canta. Aí o crente peca e fala, mas eu tenho a marca de Jesus. E está que peca, e com a marca de Jesus. E você acha que você pecando, você está tendo marca de Jesus, gente? Não está, uai. 1 mais 1 é 2. Se eu fui chamado para imitar Jesus e eu não imito Jesus, eu não sou, não tenho marca de Jesus. E a música fala isso.
O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Quem disse isso? Porque o pecado de Adão e Eva mudou sim. A gente morre porque houve mudança lá no início. O pecado mudou sim. Onde tirou isso da Bíblia? Não tem Bíblia para isso aqui não, gente. E a gente canta isso aqui, como se fosse bíblico. Ah, mas eu acho tão bonitinho. Pois ache, mas não é bíblico. Não está na palavra de Deus. Não tem escritura bíblica para isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente canta para a gente. A gente quer as bênçãos para a gente. Porque agora a gente parou de focar em Deus. Muitas vezes a gente busca, por que eu estou falando isso hoje? Irmãos, eu preciso bater nessa tecla. Hoje é a celebração da ceia. Mas eu preciso falar isso com vocês, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Deixa eu correr aqui, vem cá, próximo slide, olha só. Nós somos imagem de quem? Se a gente não é mais a imagem de Deus, porque pecamos, o que o homem é agora? Imagem de quem? Se o homem deixou de ser a imagem de Deus, porque ele se tornou inútil, ele se tornou imagem de quem? Próximo slide. Deus não nos criou para sermos semelhantes a Satanás, mas por nossa escolha nos tornamos. Por esse motivo, o mesmo destino de Satanás se tornará também o destino do homem caído. Abra sua Bíblia lá em Mateus 25. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não é para vocês, é para o diabo e seus anjos. Mas o homem caído vai parar lá por quê? Porque o homem caído é seguidor de Satanás. Imagem de Satanás, reflete a natureza de Satanás, vai parar no mesmo lugar que Satanás. Próximo slide. Então a resposta de Deus, diante da queda do homem, o homem agora querer as coisas para si, querer ser o centro. Diante desse quadro, o Senhor, por sua graça e misericórdia, recomeçou, startou a humanidade na pessoa do seu único filho Jesus, pois todos os outros se extraviaram e se tornaram inúteis. Então agora, veja, Jesus vem à imagem de Deus, portanto o único filho de Deus, porque todos os outros pecaram, deixaram de ser filhos. Por isso que a Bíblia chama Jesus de unigênito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendem agora? Nós temos um Filho de Deus, Jesus Cristo, porque todo o restante pecou. E agora, Jesus vem fazer o quê? Recomeçar, startar a humanidade. Ele vem ser agora o que o Adão não conseguiu ser. Então Jesus vai revelar agora a glória de Deus. Ele vai revelar a imagem de Jesus. A imagem de Deus, ele vai revelar a glória de Deus. Próximo slide. Jesus então é o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses 15. Ou vamos ler aqui, está no slide. Jesus então, imagem de Deus. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, Jesus se tornou o que nós perdemos. Ele se tornou a imagem de Deus. Porque a gente foi criado à imagem de Deus, mas a gente pecou. Jesus foi lá. E ele veio sem pecado e se tornou a imagem de Deus. Portanto, Jesus é igual ao Pai. Imagem de Deus. Próximo slide. O Filho unigênito agora é primogênito. João 3,16, eu falei aqui, fala sobre o Filho unigênito. E agora, veja só, aqueles que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e começam a seguir os passos de Jesus, se tornam filhos de Deus como Jesus é Filho de Deus. Veja, o homem começou a seguir os passos de Satanás em fazer a sua própria vontade. O homem está caminhando para o lugar que Satanás está. O
O homem será lançado no inferno junto com Satanás, porque ele imita Satanás. Mas agora o homem regenerado, ele para de seguir Satanás e ele começa a seguir Jesus. Isso significa que esse homem vai para o lugar onde Jesus está. Ele vai se assentar no lugar onde Jesus se assenta, porque agora ele imita Jesus e ele agora se parece com Jesus. Por isso agora Jesus não se torna mais um filho unigênito, mas Jesus é o primogênito, porque aqueles que se tornam discípulos de Jesus e que foram remidos pelo sangue de Jesus, eles agora podem ser iguais a Jesus. Romanos 8:29, olha o que diz o texto. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, amados, olhando para Jesus, nós podemos voltar a ser imagem e semelhança de Deus, como Jesus é. Jesus agora é o meu mediador, é Ele quem faz com que eu me torne imagem de Deus. Isso tem tudo a ver com a ceia, porque celebrar a ceia do Senhor é celebrar a obra que Jesus realizou naquela cruz, para que eu pudesse voltar a ser imagem de Deus. Próximo slide. Esse processo está todo descrito em Romanos. Não vou ler aqui com vocês, de 1 a 8, tá bom? Paulo falando sobre a carne e o espírito. Ele está falando, o que vocês vão seguir? Vocês vão seguir a carne de vocês, a vontade de vocês, fazer o que Satanás ensinou vocês a fazerem, ou vocês vão voltar para o Éden, ouvir o que Deus falou para vocês fazerem, e vão fazer o que Deus quer que vocês façam. Próximo slide. As características do Filho de Deus, então. Ele anda no Espírito. A Bíblia diz em Gálatas, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Se vocês andarem no Espírito, vocês vão aprender a obedecer a Deus, e vocês não vão fazer aquilo que vocês querem, mas o que Deus quer. E a segunda coisa que está ligada a essa, é obedecer à lei de Deus. Paulo fala sobre isso. Ele fala, a gente não vai mais obedecer à lei da carne, mas à lei do Espírito, porque a lei do Espírito é vida, e a lei da carne é morte. Não vamos mais fazer a vontade da nossa carne, mas vamos fazer agora a vontade de Deus, obedecer à lei de Deus. Paulo fala sobre isso em vários textos. Próximo slide. Para encerrar, por que eu falei tudo isso para vocês? Só para você entender uma coisa. Apocalipse capítulo 13, abra a sua Bíblia lá. Eu vi emergir uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que fez descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Esse número é 666. O que a Bíblia está falando aqui? Que haverá nos últimos tempos, que aliás, deixo claro aqui, acho que foi o pastor Tiago que falou aqui, estamos vivendo os últimos dias, e quero endossar isso, finalizando essa pregação. Escuta, há uma besta que emerge da terra e outra do mar. O que significa isso? Poder político e poder religioso. Escuta isso. O que essa besta tem que fazer? Qual o papel dela? Unificar a política e unificar a religião. Como que se unifica a política? Ele vai trazer toda a moeda para um poderio único. Você sabe, eu já falei isso aqui, que nós estamos caminhando agora para uma moeda digital mundial. Vai começar cada nação com a sua, tal, mas uma moeda digital, fica fácil um controle mundial. Aliás, não é grande coisa o que eu estou dizendo a vocês, por quê? Porque grande parte de nós aqui nem anda mais com dinheiro na carteira. Toda a nossa vida está aqui, ó, num chip de celular. Não é nem no celular, é no chip dele. A nossa vida está toda nesse chipzinho de celular aqui. Nós estamos com a vida financeira toda virtual. Você acha que o governo não tem o controle do nosso dinheiro? Você acha que se o governo quiser bloquear tudo, não bloqueia? Tem o controle total, a gente é totalmente vulnerável. Irmãos amados, há uma unificação econômica. Unificação econômica, poderio econômico, poderio político. Não pensa você que a nossa batalha aqui é Lula versus Bolsonaro. Em nome de Jesus, amadureça. A coisa é muito mais séria. Você já viu a guerra lá contra Israel? Você já viu como é que as nações estão ficando cada vez mais com raiva de Israel? Pastor, mas Israel está agindo com muita violência. Vai nessa. Olha o discurso. Olha o que está acontecendo. A Bíblia está falando que Israel vai ficar sozinho, gente. E está caminhando para isso. Estados Unidos já não querem dar apoio a Israel na guerra, que era apoio incondicional. Presta atenção no que está acontecendo. Poderio político, unificação política e a unificação religiosa. Não pense você que Satanás vai levantar uma religião nesses últimos dias, não. Ele já levantou. E ela está dentro daqui, ó, da igreja. Evangélica, católica, espírita, umbanda, quimbanda, dibanda, de tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Qual é a religião de Satanás? A adoração ao homem. Quando a gente para de buscar a Deus por quem Ele é e busca a Deus para que a gente possa ser abençoado, a gente está tirando o foco de Deus e colocando foco na gente. O mesmo princípio de Satanás que fez no céu. Irmãos, nós estamos vivendo os dias
em que a religião de Satanás está aumentando. Por que você acha que hoje os pastores que mais crescem, as igrejas que mais crescem, são igrejas coach? São mensagens de motivação, são palavras que enalteçam a pessoa, porque tem a ver com a pessoa, porque é para ela, porque é o trono da pessoa. Mas o Evangelho de Jesus vem dizer: olha, muda a sua vida, arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como Senhor e o sirva. Ah, mas eu ando triste, com tristeza mesmo, sirva o Senhor. Ah, mas eu estou doente, com doença mesmo, sirva o Senhor. Ah, mas não interessa, nós servimos o Senhor. E que se a nossa vida tiver que ser entregue, se nós precisarmos morrer, nós já morremos na cruz do Calvário com Jesus, porque nós abrimos mão da nossa vida, nós nos negamos a nós mesmos e queremos que Ele cresça. Por isso, irmãos, esse Evangelho não se prega mais. O Evangelho da renúncia, da cruz, de abrir mão de você, da sua identidade, você não ouve mais. Você ouve Evangelho de que você pode, de que você conquista, de que você é filho de Deus, de que você tem uma terra melhor, há uma terra melhor de Deus para você, que você pode sair desse deserto, que você pode viver dias melhores. Essa mensagem está percorrendo, porque ela é da religião de Satanás. Satanás está o tempo todo dizendo: olha a árvore, pode comer, não tem problema não, faça à vontade, veja você como é bom. E nós estamos igual Eva, vendo a árvore boa. Isso é bom, que gostoso ouvir essa palavra. Ai, que delícia, que maravilhoso. Mas o Evangelho que vai perseverar para o fim dos tempos é aquele da renúncia, da cruz, da morte. E o texto começou dizendo isso, que foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Sabe, irmãos, se nós não entendermos o Evangelho, a gente vai continuar sendo ludibriado. Eu falo isso como povo evangélico. Nós não podemos abrir mão do que é verdade. Veja o texto de Apocalipse 13 como é claro. Ele vai dizer que há uma marca da besta. Estão pensando que é chip na testa ou na mão. Irmão, por favor, não pense isso não. É só você ler o texto que você vai entender. Leia com clareza, porque o texto está falando de marcas. Adoração à imagem da besta. E está falando de uma marca. O que é marca? Eu estou agora seguindo as marcas de Satanás, os passos de Satanás. Eu estou sendo imagem de Satanás. Quando eu faço a vontade dele, a marca da besta é isso. E aqueles que não estiverem de acordo com o sistema, com a adoração a Satanás, com a mentalidade de Satanás, com o coração de Satanás, a imagem de Satanás, esses serão perseguidos. E qual é o número da besta? A Bíblia não fala que o número da besta é o número do diabo, não. O número da besta é o número de homem. E o número é 666. Por quê? Porque 6 é número de homem, 3 é número de divindade. É o homem divinizado, é o homem no poder, é o homem centralizado. A Bíblia está denunciando o grande mal dos últimos dias, o grande problema satânico nos últimos dias, o endeusamento do próprio homem. E a gente está tampando os ouvidos. A igreja de Jesus, ela vai contra esse discurso, porque ela tem autoridade e poder para isso. Porque Jesus pagou o preço na cruz. Porque o sangue foi derramado. Quando Jesus veio, Ele negou-se a si mesmo. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu queria falar, eu precisava falar isso com você hoje. E agora, nós vamos celebrar a ceia. Com essa mentalidade, eu quero que você confesse o seu pecado, que você se arrependa. Olha, se você não tem assumido compromisso com Deus, com a igreja de Jesus, se arrependa e mude hoje. A coisa é séria, irmãos. Os tempos são finais. A gente precisa de uma igreja comprometida com o reino de Deus hoje. Não é amanhã não, é hoje. Por isso, coloque a sua vida no altar.